Lá, aqui, é que diz, fala do duplo do do duplo significado também. Olha este aqui também. Ese es Isso é cita, o Citas, cita 125. Citas 125. Eso es lo que Isso é o siempre que hace el sempre evangelio. faz o Evangelho. O Evangelho sempre faz Abre isso. los ojos Abre de os olhos de algunos, alguns, revela la verdad revela a a algunos, verdade para alguns, mientras ciega enquanto a los cega otros. os outros. Tiene un doble Tem um significado. duplo significado. Tiene un doble E o significado. duplo significado vê que tem aí, O sea, tiene, ou hace dos seja, cosas. faz, tem Cierra duas uno coisas. Fecha a y abre uns a e otros. abre para outros. Para uns fecha, para outros abre. Eso es lo que siempre hace el Isso evangelio. é o que Abre los sempre, ojos de sempre o algunos, Evangelho revela faz. la verdad Abre os de olhos de algunos, alguns, revela a mientras ciega verdade a los otros. para alguns, Tiene un doble enquanto cega significado. os outros. Tem um Algunos duplo pueden tomar significado. Alguns podem a tomar ese hijo y mirar esse filho directamente a él e olhar y diretamente quedar para ciegos. ele e ficarem cegos. La luz lo ciega. A luz os cega. Otros pueden Outros tomarlo podem tomá-lo, y pegá-lo andar con e él. andar junto com ele. Mira qué bonito. Olha só que bonito. Que coisa bonita. Esa es la diferencia. Essa é a Como diferença, fue hecho tal en cada como edad. aconteceu em La cada deidad era. velada en carne humana. A verdade, a La deidade deidad, pues, el velada em carne mensajero de humana. cada edad. Pois a verdade, o Los mensageiro de escogidos cada andaban era, na con el verdade, os mensajero, mensageiros andavam com o brazo a brazo ahí. mensageiro lado a lado, braço a braço Y aí. eso no lo cegaba. Isso não os cegava, Pero a mas otros para los outros os ciega. cega. El lamparazo es tan grande, pues si es la deidad E que está en medio del é pueblo, uma luz tão grande, que vê que no a lo deja ver. deidade que está no meio do povo, que não os deixa ver. Um A resplandor, uma luz tão grande. uno A uns ciega. cega, vê? La deidad velada A en carne humana. deidade é Y velada em ese, carne humana. E él esse, lo hizo. ele fez isso. Los profetas Os eran la deidad profetas velada. eram a deidade velada. Ellos eran la palabra de Eles Dios. eram a palavra de ¿Es Deus correcto eso? e Velada en carne velada humana. em carne humana. Pero como Dios Mas lo como cumple Deus cumpre en esa forma, nessa forma, y lo cumple en esa e o manera tan cumpre nessa sencilla, forma tão simples, tão singela, luego más adelante, depois mais na cuando frente, quando la historia se a lee, história é lida, como dice el hermano Branham, como diz o irmão, ustedes limpian los vocês sepulcros limpam os y sepulcros le ponen e flores colocam y lo flores limpian. e o limpam, Las tumbas de las as cuales sus padres túmulos las dos hicieron para quais os seus entregar pais fizeram enterrar a los elas para profetas. enterrar os profetas, a Ustedes hubiesen construíram. estado allá, Se hubiesen vocês hecho já lo mismo. estivessem lá, teriam Pero feito a claro, mesma como ya coisa, mas está claro, como isso já está, la historia a hecha, história já está así feita, assim cualquiera va a qualquer decir, um, vamos no, mi dizer profeta assim, es não, meu Moisés. profeta é Moisés, qualquer um diz isso. Pero cuando Mas se quando requiere se ver a requer, Dios é en necessário acción, ver Deus em ação, obrando en medio operando de no la meio da raza raça humana, ahí es que aí cada é que grupo y cada cada grupo e cada ser humano ser muestra humano mostra los colores. a sua cor, as suas cores. Y lo mismo que E está a haciendo mesma coisa ahora, que está fazendo en cada agora, edad, sim, cada frente era, a la diante da palabra, el palavra, do cumplimiento de la cumprimento palabra, da de la palavra, edad en que da está era em que viviendo, está es lo que vivendo, é o harían que en fariam esos tiempos. nesse tempo. Es lo mismo. É a mesma coisa, fazem a Otros que mesma son los coisa. Outros que manufacturados, que são se os quedan allá al manufaturados que ladito ficam aí do ladinho ou do lado, para ver se logran captar conseguem algo captar algo, alguma para ellos coisa, para ponerse a eles imitar. colocarem-se ou ficarem imitando, por Y ven, a a ver, imitar-se. espérate, E esto vem, puede ser. espera aí, Y isso están pode ahí ser, entre, porque esos son estão los aí, esses peores. são os piores, porque estão aí no Están ahí meio. mirando, a Estão ver, déjame aí no quedarme por meio, aquí a ver, ver si vamos olhar por aqui para logro ver ver se eu algo, porque consigo esto ver puede alguma ser, coisa, no puede ser, porque y se isso quedan pode ahí. ser ou não pode Eso es ser, lo e más ficam aí, molestoso. são os que causam mais Y dano, así es mais como mal. E assim, acá le dice la é como lailla, aqui dizem, eso sigue, sigue, esses sigue, são aí, sigue. ficam batendo na tecla e batem, Eh, batem, batem. y Continuam, mira, né? allá también, E olhem, ayer se habló lá se de, falou, ontem também habló por se falou encimita assim por lo cima que es do que é el reto del o Monte Carmelo. desafio No do lo Monte leímos esa Carmelo. parte Nós não ahí, lemos essa parte sino aí, solamente una partecita senão nada só uma más. partezinha disso aí, Porque nada mais, fíjate porque que presta atenção que ellos allí eles cuando aí, quando eles quisieron probar quiseram provar quién era el Dios quem era o de Deus de Israel, Israel, ou dónde seja, estaba, onde ele estava, o Deus de Israel, búscalo en hebreo, busca isso em Hebreus, Reis, Primera de Reyes, Primeira de Reis,
Eso fue el primer reto. Esse foi o primeiro desafio. Sempre Tratan de buscar la tentam forma buscar um jeito, uma forma conocer de algo conhecer algo, alguma coisa, para entonces, para então, además de lo que ya están haciendo, além desviando disso el que estão pueblo fazendo, de desviar o povo, de la desviando o mirada povo do olhar y de la e vista de que tiene ficarem que tener olhando el e dos pueblo olhos, hacia a las vista promesas que o que Dios povo está tem haciendo, para as promessas que se está fazendo, olhando para pues isso, para buscan as algo promessas, pois que buscam algo pueda seguir que ayudándolos a pode ellos conseguir para continuar que ajudando eles para que digan, mira, digam, yo también olha, tengo eu também eso, tenho isso aqui, yo también eu puedo hacer também tal cosa. posso fazer tal coisa. Como vinieron aquí, Como vieram un grupo até de aqui hermanos a um grupo de preguntarme, irmãos para me y entonces perguntar, eso e tiene então cierta, isso tem ¿cómo es? uma certa, como é que, ¿Y por qué como quiere é? eso? Yo le dije, Porque eso es lo por que isso tú eu falei, quieres saber. por isso que eu lhe falei, Que isso yo é o te que tu diga, yo no te queres voy a decir. saber, Ese es el que eu menos te que vas a diga, saber. e eu não vou te Y se van dizer, a isso é seguir o menos enredando, que vai ficar enredando, sabendo. enredando, Vão continuar se como una enrolando, bola se de nieve. enrolando, se enrolando como Se uma van a bola seguir de neve, vão enredando, continuar se pero enrolando, nunca van a mas conocer nunca vão conhecer el misterio o mistério que hay que dentro existe dentro de esse quartito de desse madera. quartinho de madeira. Y lo que E se o está que se obrando está ahí, obrando, operando aí, y lo que está haciendo e o Dios que Deus está en fazendo medio del no pueblo, meio do povo, que es el milagro más que é o grande, maior trayendo milagre, esa trazendo revelación, essa esa fe de rápido. revelação, essa fé de rápido. Uno le podrá A decir, pessoa poderá dizer, espérense un poquito, esperem só um tú pouquinho. quieres ver los Tu queres milagros ver os y milagres quieres e tu ver queres ver la a vindicación de esto, vindicação espera, disto, espera. no te Não te apresures, apresses, né? vamos a esperar que Não los te escogidos se afobes, porque preparen vamos con la fe de esperar que rápido, os mientras escolhidos se tanto tú quédate preparem tranquilito com que a lo fé de tuyo va a rápido, venir enquanto pronto, tu fica para que tranquilo que o veas ya teu que vai vir esto logo, para que tu es vejas Dios que isto obrando en é medio del Deus pueblo, operando no cumpliendo lo meio que do él prometió, povo, cumprindo o que trayéndole ele la fe de rápido prometeu, al pueblo. trazendo a fé de rápido para o povo. Date quietecito Fica ahí quietinho aí, que tu já logo tu vais ver. y E ya já la parte a de los parte Tomás, dos Tomé ou eso Tomás, pronto va a isso venir. breve vai vir. Mientras Logo vai tanto, vir. Enquanto la isso, importancia a importância de Dios cumplir a importância esa de Deus visión es cumprir essa por su visão novia, é por pela sus sua escogidos, noiva, pelos seus escolhidos. Isso é que é o darle esa importante. fe para lo Dar cual essa fé para a qual Él ele prometió prometeu que se la que, daría en una gran que a carpa daria catedral. numa grande carpa Podrán decir catedral. E todo poderão lo que dizer quieran tudo o que decir queiram dizer ou y falar. podrán E decir que no poderão es dizer así, que que não é esto es assim, así, que isto así. é assim, No hay assado. problema, Tem sigan problema, ustedes, continuem vocês. porque Vão em esse frente com pensamento, esse pensamento. porque Porque los os escogidos escolhidos estão bien el tiempo, aproveitando bem o tempo, se preparándose preparando para para la fe de a rápido, fé de obtenerla rápido, obtê-la completamente. completamente, inteiramente. Porque podrás Porque decir, poderá dizer, si tienes la fe de espera aí, rápido, se tem a fé de pues, rápido, ¿por pois qué no eres raptado? por que não é raptado se tem a Ese fé de tiene rápido? Isso tem un momento, um y es momento, cuando e ya é el quando grupo já o grupo la haya o recibido, tenha haya recebido, conocido tenha todo conhecido tudo, tenha lo que recebido tiene que tudo conocer, o que tem que y se ahí conhecer, e se aí va a cumplir. vai se cumprir. Mientras tanto, Enquanto isso, si no ocurre se não acontece esto isto que está pasando hoy, acontecendo hoje, podrá la a persona pessoa estar. poderá estar Esa generación, essa geração, a próxima, y nunca van a obtener e esa nunca promesa. vão obter essa promessa. Pero esta generación Mas es esta la que geração é vería a que veria el cumplimiento o de esa promesa cumprimento de la dessa resurrección y la promessa da transformación. ressurreição e da transformação Por e ende, rápido. tiene que haber Portanto, algo antes consequentemente, tem que haver de produciendo algo antes ou acontecer algo en antes que esos esteja escogidos produzindo esa fe de nesses rápido. escolhidos essa fé de rápido. Pero como no estaba Mas escrito, como isso não estava não escrito, estava não claro estava como falado iba a como suceder, isso iria acontecer, ni nem qué forma, de ni que qué manera. forma, de que maneira, de que Pues jeito. cuando Dios está Pois quando cumpliendo Deus eso, está cumprindo isso, entonces então dicen que eso no es dizem así. que isso não é desse jeito, não é dessa Não, isso forma, não pode não. ser. Pode ser E assim. viene E vem, a haver una lucha acontece uma luta espiritual, espiritual, y luego vean que e se depois torna vem algo que se físico, torna algo físico, também vai com para o essa físico persecução, também essa com essa apertura perseguição, com esse que aperto vem. que há de vir. Pero primero es el Torna-se espiritual. algo físico, mas primeiro é Qual no ocurrió que espiritual ese que leímos ayer aconteceu, que algo nós de lemos ese ontem, reto algo primero desse que hubo primeiro en el Monte desafio Carmelo, que aconteceu no Monte Carmelo, en esse donde allí primeiro desafio, onde, miren todo eso olhem, lo que seguía. tudo isso vocês acharam? Olhem, Este es el capítulo é o capítulo 18. capítulo 18. Passado muitos dias, Passado muitos dias veio palavra de Jeová a Elias, estava aqui. Vamos ver aqui.
Passado muitos dias, versículo 1, veio palavra de Jeová até Elias no terceiro ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe e eu farei chover sobre a face da terra. E Elias foi apresentar-se para Acabe e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o seu mordomo, e Obadias temia muito a Jeová, porque quando Jezabel destruía os profetas de Jeová, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou a pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai a todo o país pelas fontes das águas e todos os rios ou riachos para ver se tem erva, para que conservemos vida os cavalos e mulas. Era uma grande seca que tinha, não percamos todos os animais, tinha falado Elias. E repartiram entre si o país para percorrerem. Acabe foi por um caminho e a Obadias foi separadamente ou sozinho por outro. E indo Obadias pelo caminho, encontrou-se com Elias, e quando o reconheceu, postrou-se sobre o seu rosto e disse, tu não és o meu senhor Elias? E respondeu, eu sou. Vai. Vê, aí está o eu sou novamente, vê? E o eu sou, eu sou, olhem, se falou certas coisas que tinham de ser faladas na sexta-feira, sábado também se tocou-se em algo, e no domingo também se falou algo, e tudo isso, alguém poderá dizer, olha, está falando tal coisa, tal coisa. Tudo isso envolve um mistério que aqueles que são manufaturados, intelectuais, podem ver isso aí. Não, que ele está dizendo tal coisa aí, não se falou nada. Apenas mostrou-se. E isso se deixou aí, paradinho, quietinho. Isso tem uma revelação muito grande, a qual diz que o vencedor diz que recebe esse nome e diz que é o único quem unicamente o entende. Então me venhas dizer para mim que tu entendes. Ou aquele. Aí diz um que o entende, não diz muitos. Só um. E daí é que se parte para que depois os escolhidos se parte a partir daí, para que depois os escolhidos entendam isso por revelação. E isso eles guardam isso no seu coração. Quando você veja uma pessoa vociferar, falando, dizendo, isto é assim, olha, isso, um escolhido deve levantar assim os olhos e dizer, espera um pouquinho. Isto não é escritural, escriturístico. Por quê? Para começar aí, fala de um só. Só para aquele que o recebe. E só a ele lhe é revelado. Fala de um, só um. Que os escolhidos, já nessa etapa e nessa parte, o conhecerão, claro que sim, mas individualmente. Sempre é para o indivíduo. E aí já podem ir vendo como é que esse mistério está sendo revelado, está sendo falado nessa forma, desse jeito, para que pessoas como essas que se levantam e começam a tentar desviar o povo para outra coisa que não se falou, que não foi falada, e começam a interpretar, aí vem então as interpretações, vem acrescentar, tirar, e onde mais se cumpre essa parte que acrescentam e tiram é neste tempo. E é o tempo mais delicado. Bom, como essa pessoa que ele aborrou, ele apagou essa pessoa. Não, coloque ela aí, anota ela aí, ou seja, como Judas. Judas estava escrito. Não foi que depois ele o colocou já, pois já, Judas está aí, deixa eu colocar ele aqui. Não, estava escrito o nome dele. Não, irmão William, que essa pessoa não está escrito, não. Mas escreve ele, escreve ele. Ou seja, são pessoas que estão no livro da vida. E agora que a pessoa vê que na realidade não foi riscado só aí, nessa caderneta, foi riscado do livro da vida. E disso eu sou testemunha disso, porque depois o que ele me falou dessa pessoa não foi nada bom. Não foi uma coisa boa, assim que
vão acontecer muitas surpresas, mas muitas surpresas mesmo. Até mesmo ministros que creem, acreditam que têm revelações e que têm coisas, e já faz tempo que estão fora do livro da vida. Continuem vivendo como se não tivesse acontecido nada, coisa alguma, mas depois fisicamente morrerão fisicamente também depois. Tudo isso está sendo falado porque é o tempo da palavra falada. O irmão Branham aí poderia ter falado com essas pessoas que morressem, risca-os do teu livro, Senhor. Mas vejam, na outra parte, onde ele se moveu em misericórdia e os perdoou para esses jovens. Moveu-se em misericórdia, irmão Branham, ou seja, que a pessoa tem que ver todos os ângulos, mas quando uma pessoa já vê o juízo divino sobre uma pessoa e a maior tristeza, uma tristeza grande é que esse juízo divino que tem, vamos dizer que seja um ministro, que seja um líder, um pastor, também caia no grupo. E aí então é que o sangue vem estar nas mãos do pastor, o sangue. Porque não soube mostrar para eles e dar para eles tal qual ou tal como para que o povo entendesse que o sangue tem que estar no coração. E com deixar o sangue nas suas mãos, vejam, fica toda a igreja manchada com esse sangue. Acontece isso quando fica, como dizia o irmão Branham, em vez de fazer a parte dele, a sua parte, diz, não, eu passo. Ficam com as denominações, com as interpretações e passa para outro. Mas isso não é desse jeito. O sangue volta, está nas tuas mãos. Portanto, isso é delicado, é tão delicado porque é o lugar santíssimo, onde o sangue tem que estar aplicado no coração do escolhido, aí dentro. Olhem, aqui me foi isso aqui de mim. Aí quando ele disse o eu sou, eu sou, que foi o que estivemos falando nestes dias, é o 8. Eu tenho aqui uma tela aqui na minha frente, mas por acaso deixa isso, se a gente precisar, versículo 8. Eu sou, vai diz ao teu amo, aqui está Elias. Mas ele disse, em que pequei? No que foi que eu pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive Jeová teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não tenha te enviado para te buscar, não mandasse para te buscar. E todos responderam, não está aqui. E a reino e a nações ele fez jurar que não te haviam achado, e agora tu dizes, vai, diz ao teu amo, aqui está Elias, acontecerá que depois que eu tiver me ido ao partido, o Espírito de Jeová te levará onde eu não saiba, e vindo eu e dar as novas ou as boas novas a Acabe, ao não te achar, ele não te achando, me matará. E teu servo teme a Jeová desde a sua juventude. Está falando Elias, está falando com Obadias. Não foi dito para meu Senhor o que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas de Jeová, que escondia 100 varões dos profetas de Jeová de 50 em 50 em covas e os sustentei com pão e água, e agora tu dizes, vai, diz a teu amo, aqui está Elias, para que ele me mate? Elias lhe falou, vive Jeová dos exércitos em cuja presença estou, que hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe avisou sobre isso, e Acabe veio encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu a Elias, lhe falou, és tu o perturbador de Israel? Isso, vejam, quando se abre um selo, tem um distúrbio religioso. Abre-se uma trombeta, um distúrbio político. Quando ele diz ou fala, como será, o que será? Quando se abrir o sétimo selo, ou se abre o sétimo selo, isso vai trazer um distúrbio religioso, o qual, olhem, ou iria trazer um distúrbio religioso, olhem como tudo está. E
E ao se abrir, esse selo começa a dar-se a conhecer. Esse parágrafo, separa ele para que a gente não perca. Começa a dar-se a conhecer esse mistério. E os escolhidos começam, aqueles que estão caminhando com ele, começam a entender, a compreender. Isso foi o que aconteceu com os caminhantes de Emaús. Vejam que formoso é a pessoa caminhar com a deidade, ao passo, ao compasso em que ela vai, escutando. E ele lhes abria as escrituras, e lhes mostrava, e lhes dizia. Mas chegou num ponto, no momento em que eles souberem, mas este aqui é ele. Não em vão, como ele partia o pão, todas essas coisas, não foi em vão, como ele nos falava. Olhem que formoso, esses caminhantes de Emaús, que foi o que eles fizeram? Caminharam bem do ladinho dele, no compasso, ao passo. Não como outros que não creram, como Tomés ou Tomás, até que não meteu o dedo na mão, ou nas mãos, nos buracos, nem na mão, minha mão na costela dele, eu não vou crer. Não esteve nem nessas primeiras manifestações de Jesus, Tomás. A mesma coisa que acontece com as fátuas, que não estão nessas primeiras etapas da terceira etapa, e depois se anexam, se achegam já quando está o cumprimento dos milagres e das maravilhas. Mas nem na primeira nem na segunda estão presentes as fátuas. Porque a terceira etapa percorre-se todas as etapas na terceira etapa. E nas primeiras, Tomás não esteve, tampouco estão aqui esses que não creem. Tampouco estão aqui. Que é assim, que ele está no meio do povo. É assim que ele está no meio do povo. Ouvimos em tal lugar, Tomás, não, até que eu não veja, até que eu não veja o irmão William, eu não creio. Vamos falar mais claramente. E já estava, já faz tempo no povo, trazendo a fé de rapto no meio do povo, porque é o mesmo Espírito Santo no meio do povo. Até que eu não veja ele, eu não vou crer. Pois esses perderam toda essa parte dessa formosa manifestação de Jesus aí no meio do povo. E no fim, a reprimenda, a admoestação foi dura, porque depois ele disse, mete tuas mãos aqui, não sejas incrédulos. O chamou de incrédulo. Assim serão chamados, muitos serão chamados assim. Os repreendeu. Mas está já nesta parte final. Enquanto isso, vos digo, não se apressem. Esperem só um pouquinho, deixem que os escolhidos, a noiva, continue se preparando. Vocês continuem assim com essas coisas que estão dizendo. E se isso é para vocês a preparação para o rapto, pois continue se preparando para o rapto e deixem a gente quietinho aqui. Não aborrecemos vocês e vocês fiquem quietos, porque tem um povo que está se preparando e está tomando as coisas a sério, porque querem ir embora daqui, portanto, estão obtendo essa fé de rápido, a qual a fé que brevemente eles a terão completamente, inteiramente, a fé de rápido. Agora, olhem, continua dizendo, onde foi que eu fiquei? És tu o perturbador de Israel? E ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos de Jeová e seguindo-os aos Baais. Isso mesmo foi o que fizeram. Deixaram a direção divina, deixaram o Espírito Santo, que é quem esteve no meio da igreja sempre, o tempo todo. Eu tinha falado isso, que não ia virar uma denominação, porque deixou os ministérios de Moisés e Elias. Eles são os que deixaram a Deus, deixaram os mandamentos de Deus
e seguindo os Baais, os Baalim. Agora manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa ou junto à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aproximando-se Elias de todo o povo, disse: até quando claudicareis ou cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, entre duas revelações, vamos falar assim, pendendo para um lado e para o outro. Se Jeová é Deus, seguiu. Se Baal, ide após ele, seguiu. E aí estão os dois. E o povo não respondeu coisa alguma. E Elias voltou a falar com o povo: só eu fiquei por profeta de Jeová. Mas dos profetas de Baal tem 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bois e escolham eles um e cortem, dividam-os em pedaços e ponham-os sobre lenha, mas não coloquem fogo debaixo dele. E eu prepararei o outro boi, e eu porei sobre a lenha, e nenhum fogo colocarei debaixo dele. Invocai então vós o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Jeová. Mas ele não lhes falou: invoquem este que é o que eu vou usar, para que tudo o saibam dele. Ele ficou bem caladinho. Invoquem o que vocês querem invocar. Vai em frente. Vamos ver se funciona para ti. Vai em frente. Que eu sei aquele que funciona. Eu sim sei qual funciona. E eu posso dizer com propriedade, com certeza, com segurança. E poderão dizer: não, que ele não sabe, que este aqui que é o que sabe, porque por aqui é de tal ano está aqui. Todas essas coisas nós já escutamos, e de que pau eles estão cocheando. Nós já sabemos tudo isso. Não fiquem preocupados, continue. Vamos ver em que nome é que Deus está se manifestando. Não estará, não estará, está. Porque quando o irmão Branham viu a visão da carpa, que a coluna de fogo estava falando com alguém mais lá acima, e que essa coluna de fogo desceu a esse quartinho de madeira, eu creio que ainda muitos estão esperando que essa coluna de fogo desça. Olha, já faz tempo que a coluna de fogo desceu. Faz tempo. E onde ela desceu? Foi para onde? Se vocês prestarem atenção, ele diz aí: não coloquem fogo. Vamos ver onde esse fogo vai acender. Tem um só lugar que esse fogo está aceso, e é na grande carpa catedral. Tem um só lugar que ele prometeu que a coluna de fogo iria estar, e é na grande carpa catedral. Há um só lugar onde ele falou que a fé de rapto iria obter-se, e é na grande carpa catedral. Tem só um lugar onde os trovões estariam produzindo suas vozes, e é na grande carpa catedral. Nenhum outro lugar no planeta Terra se estaria cumprindo essa promessa, em nenhum outro lugar, onde estaria o nome que ele estava buscando, procurando. Só nesse lugar. Deixem de ficar estar vendendo interpretações privadas, interpretações para o povo, ao povo, levando-os diretamente para a grande tribulação. Não coloquem fogo embaixo, e eu prepararei outro boi, e eu colocarei sobre lenha, e nenhum fogo porão debaixo. Invocai vós depois o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome de Jeová, e o Deus que responder através do fogo pelo fogo seja Deus. E todo o povo respondeu dizendo: bem falado, disseram bem. Esse desafio, vejam que se repete no Monte da Transfiguração e depois no Monte de Sião, a igreja do Senhor. Mas é no Monte de Sião onde se vê. Vejam, no primeiro monte esteve Elias. No segundo estiveram Moisés e Elias no segundo. E nesse momento, quando Jesus estava sendo adotado para realizar essa obra na cruz do Calvário, e a igreja do Senhor no Monte de Sião. Vejam, quando Moisés sai da sétima era, a quem é que ele chama? Diz o irmão Branham, chama Moisés, o mensageiro dispensacional. E é a primeira vez que o ministério de Elias percorre esse caminho dispensacional. Agora olhem
diz, no versículo 25, então Elias disse para os profetas de Baal: escolhei para vós um boi, prepará-lo vós primeiro, pois vocês são muitos, mas invocai o nome de vossos deuses, mas não ponhais fogo embaixo. E eles pegaram o boi que lhes foi dado e o prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não havia voz, nem quem respondesse. Não havia voz, não tinha voz, porque Deus não estava operando no meio deles. E Deus opera através de um véu de carne. Portanto, esse grupo não tinha a voz de Deus, tinha a voz de homem. Esse desafio, olhem, não é um desafio de luta, de batalha, é de vindicação, é por vindicação. E muitos estão desejando que se veja tudo isso, quando isso já é para os judeus e para as fátuas, ou seja, estão se colocando, estão se posicionando nesse grupo. Vê como nós lembramos que o irmão William tinha nos dito, tinha nos falado que o escolhido, a Virgem Prudente, iria estar vendo essa segregação, desse labor que esses ministérios estão fazendo, e cada um, sem perceber, está se colocando no grupo que lhe pertence, ao grupo ao que cabe. Por que os escolhidos de Deus? Olhem a natureza deles, dos escolhidos. Eles, o que eles focalizam, estão focados na promessa da fé de rapto. Eles sabem que os milagres e maravilhas são para o povo hebreu. Sabem que isso é a vindicação, é a última vindicação daquilo que eles estão recebendo agora. E não estão buscando sinais nem maravilhas. Aquele que busca sinais e maravilhas são os hebreus. E, consequentemente, também as fátuas, os manufaturados e todos esses grupos. E a pessoa já fica sabendo, ou vendo aí, o povo de Deus vai vendo a que grupo cada um vai pertencendo. Eles mesmos estão se colocando, se posicionando no grupo que lhes cabe. Os escolhidos estão firmes no lugar e na posição que corresponde a eles, às quais cabe a ele, que é receber essa fé de rapto. Os milagres para eles, isso já é mais lá na frente, que se estão cumprindo também. Milagres físicos estão se cumprindo, de cura, que também são para eles. Claro que sim, dia após dia, Deus opera em cada indivíduo, tanto cura espiritual quanto cura física, porém, fazendo referência a uma vindicação, uma confirmação desse tipo, como foi visto aqui, entram por um lado, saem curados, isso já é lá por último, no final. E mesmo assim, quando isso acontecer, muitos não vão crer. Esses que têm aí uma coisa dentro deles, ou esses que pagaram para aquele, saiu outro, colocaram uma peruca, e vão ficar falando isso. Ah, não é o mesmo. Colocaram assim, vão pensar muito. É o mesmo, mas eu creio que a voz não parece com ela. Não parece. Essa aqui parece, mas é como que eu vi que ela entrou e a câmera era menor e agora se vê mais alta. Não pode ser essa aí também. Porque aquele que é incrédulo, esquece que ele vai ser incrédulo por toda a vida, tal como o diabo. Incrédulo é incrédulo. Não tem quem mude o incrédulo, e seus filhos também. Não tem quem mude o diabo e seus filhos também não. Não tem quem os mude. Mas não tinha voz nem quem respondesse. Enquanto eles estavam saltando próximo do altar que eles tinham feito. Entretanto, eles estavam saltando. Isso também representa nos púlpitos, saltando, fazendo saltos para ver se Deus dá alguma vindicação para eles. Jamais terão. Ficam brincando, pulando no púlpito. E aconteceu ao meio-dia que Eli zombava deles, dizendo: gritar em alta voz, porque Deus é... Porque Ele é Deus, talvez esteja meditando, esteja trabalhando, vai caminhando, talvez esteja adormecido e tem que acordá-lo. E eles clamavam a gritos com costelas, até o sangue correr sobre eles. Eles se cortavam com lanças, com facas, e passou o meio-dia e eles continuaram gritando freneticamente até a hora de se oferecer o sacrifício. Mas não houve nenhuma voz, nem quem respondesse, nem escutasse.
Eles se retalhavam com facas e com lancetas, como às 3 da tarde, mais ou menos. E disse Elias para todo o povo: chegai-vos até mim. E todo o povo se aproximou a ele, se achegou a ele, e ele consertou o altar de Jeová que estava quebrado. E Elias, tomando 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, aí estão as 12 tribos aí, as 2 varas na mão do profeta, o paus, ele ao qual foi dada a palavra de Jeová, dizendo: Israel será o teu nome. Edificou com aquelas pedras um altar em nome de Jeová, no nome de YHWH. Depois fez um rego ao redor do altar, uma vala onde coubessem 2 medidas de grão, de semente. Então, preparou a lenha, cortou o boi em pedaços e o colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei novamente, de novo. E outra vez o fizeram. Disse ainda: fazei pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez, de forma que a água corria ao redor do altar e até se tinha enchido a vala de água. 3 vezes o fez, Elias o fez 3 vezes isso aí. E quando chegou na hora de oferecer-se o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, sejas hoje manifesto que tu és o Deus em Israel, que eu sou teu servo. E voltou a mencionar o eu sou, o William, quando ele me disse que o nome estava sobre a montanha. E depois me retificou e disse William, mas tudo isso me ratificou. Lembre-se que o I é o ser. Ratificou, confirmou. Como é que ele escreveu aí o eu serei, o ser. Ele escreveu assim, o ser, e eu sou, eu sou. Serei o que sou. E respondei-me, Jeová. Responde-me, Jeová. Vamos ver onde foi que eu fiquei, onde eu parei. Quando chegou a hora de oferecer o holocausto aí, no 37 diz: responde-me, Jeová, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Jeová, és o Deus, e que tu voltas a ti o coração dele. Tu fazes voltar o coração deles. Então caiu o fogo de Jeová. Isso foi uma conversa entre ele e Deus. Tudo o que Elias pediu, Deus concedeu para ele. Se dissesse que não fosse chover e não choveu, não vai fazer acender aí a lenha, não lhe vai dar a ele aí, não lhe vai dar a vindicação, a confirmação de que ele é o seu profeta? Claro que sim, certamente, pela palavra falada. Então caiu o fogo de Jeová e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e até mesmo lambeu a água que estava na vala, no rego. Vendo todo o povo, postraram-se e disseram: Jeová é Deus, Jeová é o Deus, Jeová é o Deus. Então Elias lhes falou, porque assim qualquer um, se ele já foi visto, já viram: agora é esse, e é esse. Mas olha o que aconteceu com eles, com todos eles, o que aconteceu. Então Elias lhes falou: prendei os profetas de Baal, para que não escape nenhum. E eles os prenderam, e Elias os levou para o ribeiro de Guisson, ou Sijon, e ali os degolou a todos esses líderes. Olha o que lhes espera, o que vai acontecer com eles, o qual vem o povo vem e se creu. Porque aí não diz que levaram, senão que foram os amarrai a todos os profetas de Baal e lançai-os até lá e que não escape nenhum. E lá os degolou.
E aí depois vem essa grande chuva, e aí nos mostra então aí nesse capítulo 18, do versículo 41 em diante. A citação, vê se está a citação também já que lemos do Monte Carmelo, do desafio, parei um pouquinho antes aí dessa citação, que a anotação que não lemos ontem. Mas vejam agora como Deus não pode ser tentado e tentar a Deus porque alguém tem prazer nisso, que mostre coisas para satisfazer. Deus não está para satisfazer ninguém, nem para brincar. Isso aqui não é uma brincadeira, não é um jogo. Isso aqui é muito mais sério do que as pessoas pensam. Do que a gente pensa. Estão brincando em ser ministros e brincando em ser religiosos. E isso aqui não é uma questão de ser religioso, senão que é uma questão da fé de rápido. Trata-se disso, de fé de rápido. Trata-se daquilo ou daquilo que é mais importante que Deus prometeu dar para o povo. E com isso, não se pode brincar com isso. Não podem o pastor, o ministro, um líder, ficar brincando com essas promessas como um indivíduo ou com as pessoas. Depois virão dizer para ele: mas por que tu nos levaste por esse caminho? Olha onde nós estamos agora, tu nos levaste por esse caminho. Nós perdemos o rapto. Bom, para isso vocês estavam se preparando para a grande tribulação. Para isso, cada um vai se preparar para aquilo que vai receber. É por isso que agora não se pode lutar nem ficar discutindo com ninguém. A última vindicação, veja, ele estava aí tranquilo, façam o que vocês queiram fazer, invoquem o que queiram invocar, digam o que vocês queiram dizer ou falar. Isto não vai parar porque, pelo que eu diga, agora isso vai continuar, vocês vão continuar vendo tudo continuamente, porque isso tem que ser assim, desse jeito. Tem que haver algo que é falso, que está representando isso que é verdadeiro. Se tem algo falso, é porque tem que ter um verdadeiro. O que é verdadeiro vai ficar tal como Elias. Deixa eles, que eles se cortem, eles fiquem passando, se desesperem, passando faca, e nós continuamos escutando a voz de Deus, se ferindo, né? Continuamos caminhando do lado da deidade, caminhando ao lado dela e escutando dela o que ela nos está falando, o que foi dito, que foi falado, que estaria acontecendo neste tempo. Tudo está se cumprindo tal como é. Mas aquele que não tem essa percepção profética jamais vai ver isso. Este não é este aqui. É aquele que é bem longo, falando da citação. A 570 das 7 eras. O livro de citações é esse mesmo, mas um livro de citações. A 571, parágrafo 571, página 65, 571. É este mesmo. Vamos ler para não ler todo. Então, na chuva da tarde, aí virá adiante um Monte Carmelo, lá na frente, um confronto no Monte Carmelo. A Bíblia, lembre-se que a besta é a imagem da besta. O Papa, com todo esse Concílio Mundial de Igrejas, estará fazendo guerra ao cavaleiro do cavalo branco. E esse confronto será a que aí se decide o futuro da terra, da humanidade, onde Apocalipse 17, vejam esse confronto, aí é decidido que esse confronto que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 estará tendo ou acontecendo com esses 10 reis, busquem Apocalipse 17, também para que vocês tenham aí, vejam toda essa escritura de Apocalipse 17, 19, é esse confronto, é esse desafio, porque aí esse está aí em jogo, está em jogo aí o reino do Messias, do trono de Davi, do filho de Davi, e aquele que obter esse trono, esquece, porque aí é que o diabo já sabe
que é a primeira vinda, ou vamos falar assim, que no tempo de Jesus, que foi o cumprimento da primeira vinda, algo aconteceu aí. Não que ele saiba que aí esteve se realizando, fazendo algo, porque ele não sabe nada do programa divino, mas sim, ele conhece que algo aconteceu aí. Quando ele disse, eu tenho aqui na cruz, já está aí, eliminado, foi arrebatado, esse filho foi arrebatado ao céu e aí está fazendo intercessão durante esses 2000 anos, esteve fazendo essa obra e depois, ao sair, isso já aconteceu, tomando o título de propriedade, abrindo e trazendo a terra, entregando a um homem, ele já escapa, porque essa obra que ele realizou escapa dele por 2000 anos e mais um pouquinho mais, a obra que ele realizou e foi embora, escapou dos olhos dele, pensava que o tinha, esteve fazendo intercessão lá no céu, fez essa obra de redenção, e depois, então, ao chegar o ciclo divino, que já era hora de tomar o título e de abri-lo, porque já o último escolhido já tinha entrado, então, como já tinha feito esse chamado já esteve para que alguém tomasse o livro, tinha sido feito e não se achou ninguém digno porque estava no trono de intercessão, mas chegou-se o momento em que já esse último foi jogado no cloro, no sangue do Senhor, lançado, e aí ele sai, toma o título, abre e o entrega. Em Apocalipse 10, desce, bate-se um anjo forte e o entrega para um homem. Mas vejam, a luta por esse trono, o trono de Davi. Olhem, em 1973 aconteceu algo muito marcante aí em Israel, bem marcado. Evidência. O inimigo vinha suspeitando que algo iria acontecer nesse próximo ano. O inimigo, em 1974. Algo iria começar no programa divino. 50 anos depois, dizem que isso que está acontecendo hoje, nestes dias em Israel, vejam, sempre é pela luta, lutando pelo trono de Davi. Acontece já numa escala maior, porque isso já saiu do contexto, ou seja, isso já é uma coisa assim terrível, isso que está acontecendo, aconteceu nesses dias em Israel. Mas vejam como o inimigo já sabe que algo está acontecendo e volta e tenta dar um golpe, porque, olhem, falando assim, vamos dizer, e ele já sabe que aquele que vai se sentar aí no trono já está para reclamar ou por reclamá-lo. Lá aconteceu a mesma coisa nesse tempo. E vejam como as escrituras voltam a se cumprir. Pensava que lá, vejam como Deus ocultou dele, porque diz, de onde é que vem o cavaleiro do cavalo branco? Do ocidente, ou seja, meteu entre os gentios e o deixou escondido aí, metido entre os gentios, e aí lá pensavam que já estava lá nesse tempo. O que aconteceu em 1940 também aconteceu isso, vejam, tentando dar um golpe e eliminar o instrumento de Deus. E vejam agora, já com o que se esteve falando, vejam como o inimigo também tenta de sair na frente, saindo na frente, querendo ir na dianteira, ou seja, tentar dar um passo primeiro, dar o primeiro passo. Porque algo está se movendo no programa divino. E esse de quem ele fará guerra com ele sabe que está na terra. E ele sabe que está revolucionando almas. Está impactando almas com o avivamento. Diz, algo está acontecendo no meio da raça humana que não se viu, não foi visto. E
que ainda não se viu. E vejam que quando é jogado do céu, que diz, e ao mesmo tempo diz que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E isso não podia ter acontecido enquanto a dispensação da graça estava aberta, porque ele era o acusador que acusava os filhos de Deus de dia e de noite. Quando ele sai do trono de intercessão, como é que ele vai até lá, um trono de juízo, acusar alguém? Eu já vou embora daqui, fugindo, ver. É jogado daí, é lançado daí. Estamos falando assim para que as crianças também entendem dessa forma, possam entender dessa forma. Mas vejam, ele é jogado do céu, lançado do céu. E é quando ele se encarna, e é quando esse Espírito Santo que vem de era em era, por isso que ele diz que esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. O que é que fala depois disso? Então, o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É uma coisa grandiosa que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é tão simples, tão singelo. 50 anos depois, dar um golpe assim em Israel, uma batida assim em Israel, quando já está no ciclo divino para o estabelecimento do reino do Messias, o estabelecimento do trono de Davi. Bloqueou aqui. E vamos ver o que continua dizendo aqui. Vamos ler um pouquinho antes. Começamos de uma certa forma. Diz. Aí mesmo na página 66, do lado esquerdo, em cima do parágrafo 571. Vamos um pouquinho antes, mas porque olha o que diz aqui. Deus prometeu Malaquias 4, a Malaquias 4 para esse último dia, e Malaquias 4 ainda não foi cumprido, mas ele tem que ser cumprido, porque ele é uma palavra germinada de Deus falada através de Malaquias, o profeta. Jesus se referiu a ele, a isso. Isso deve ser precisamente antes da vinda de Cristo pela segunda vez. Escutem com suma atenção, grande atenção agora. Toda escritura que não foi cumprida tem que ser antes desse tempo. A Bíblia deve ser acabada, finalizada, acabada. A dispensação gentia deve ser acabada, terminada com a era da igreja, quando esse mensageiro ungido chegue ou chegar. Vocês escutaram isso? Quando a dispensação gentia se acaba ou se acabar com o quê? Com a chegada desse mensageiro ungido. Certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, da Bíblia toda. Lembre-se que aqui tem um duplo significado. Aqui se cumpriu no irmão Branham e se cumpre em uma das duas oliveiras, que é o quinto Elias. Porque aparece no final da dispensação da graça, no entrelaçamento. É um entrelaçamento que Deus está fazendo aí nesse momento. Certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, desde a serpente até o mensageiro da chuva da tarde. Então, na chuva da tarde, aí virá para frente, o Monte Carmelo virá adiante. Um confronto. A Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, seu mensageiro, diante do seu rosto, em Malaquias 3, plantou uma chuva da manhã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus, no seu dia. Jesus veio e teve o confronto do Monte da Transfiguração. O desafio: esse precursor do último dia semeará para a chuva da manhã. Jesus será o confronto entre denominações e credos, a qual é a sua palavra. Quando ele vier, o confronto, o rapto da sua noiva. O desafio, o rapto da sua noiva. Quando ele vier, haverá esse confronto, esse desafio, quando abrir esse sétimo selo, esse distúrbio religioso. Para quê? Diz, para o rapto da noiva.
É por isso que volta a haver ou acontecer esse confronto, esse desafio no Monte de Sião, que é a igreja. A primeira foi no Monte Carmelo, a segunda foi no Monte da Transfiguração, a terceira será no Monte de Sião. Glória. Eu creio que algum dia a verdadeira noiva de Cristo será forçada a continuar pregando a palavra de Deus, será forçada. E aí continua falando da marca da besta, o número e a marca e tudo isso. E isso fará com que todas essas igrejas a que obtenham essa marca e o seu número, ou seja, fazendo a vontade do diabo, e já esse aperto, essa perseguição que estaria focada, direcionada à igreja noiva, depois se transformará numa perseguição para o resto das virgens, para as virgens fátuas e para o povo hebreu também. Tudo está se enquadrando. Que palavra que se pode? Se acomodando, se enquadrando. Aqui estamos enquadrando. Ou quando uma pessoa está fazendo uma sopa e diz assim, isso está ficando assim bem coeso, né? Não sei o que significa outro país. Não significa aqui uma coisa assim ruim. Ainda que tem palavras que às vezes nós falamos e que em outros países assim não significa uma coisa boa. Mas eles entendem. O significado das palavras entende. A sopa está se acomodando, né? Para que Deus cumpra o que Ele prometeu. Mas o formoso, o importante, o que nos enche de alegria, de regozijo, é que tem um povo caminhando com a deidade. Assim nós começamos com esse escrito ou escritura, que haverá um grupo. Qual foi? Foi o da citação. Qual foi a citação para ler essa citação tal qual ela está? 11:14 do livro de citações. E isso é o que sempre o Evangelho faz. Abre os olhos de alguns, revela a verdade para alguns, enquanto cega os outros. Tem um duplo significado. Alguns podem pegar esse filho e olhar diretamente para ele e ficarem cegos. Está falando desse filho. Esse filho é um redimido, é um de vossos irmãos ou entre vossos irmãos. Outros podem tomá-lo, pegá-lo e andar com ele. Essa é a diferença. Tal como foi feito em cada era, a deidade velada em carne humana. Preste atenção, ele fez isso. Os profetas eram a deidade velada. Eles eram a palavra de Deus. Isso é correto? Velada em carne humana. Onde foi que nós lemos? Outros podem tomá-lo e andar com ele. Podem pegá-lo e andar com ele. Daí é que nós podemos pegar esse tema, caminhando com a deidade. Caminhando com a deidade. Foi para mim um privilégio um grande privilégio poder conversar essas palavras hoje, segunda-feira, 9 de outubro deste ano de 2023. E é bom que difundam isso, levem isso e que chegue a todos os filhos de Deus estas palavras, para que estejam conscientes onde é que eles estão posicionados e não se deixem enganar pelo inimigo. E vejam a luz, vejam a deidade ou divindade neste tempo final, operando no meio do povo. E não sigam a esses que têm as lanternas, ou com lanternas que brevemente se lhes apagará. Reflexos. Luzes que não estão conduzindo para nenhum lugar, para nenhuma parte das promessas, para as promessas, senão para a grande tribulação. E isso, tem que falar isso para que depois não digam ou falem, a mim não me falaram nada disso. E eu volto e repito isso, para que depois não digam, a mim não me falaram nada. Eu tenho vindo falando isso para vocês já há vários meses, porque não é um alerta, um aviso para que vocês se assustem, assustados, nem para pôr medo, nenhuma coisa desse tipo. Isso é a realidade, é o real. Porque
as palavras do precursor da segunda vinda do Senhor, do reverendo William Marion Branham, e as palavras e a mensagem de nosso poderoso anjo mensageiro William Soto Santiago, nenhuma delas vai cair por terra. Tal como eles falaram, assim se está cumprindo e se continuará cumprindo. Essa palavra nunca eu vou deixar ela cair em terra. Essa palavra vai se cumprir ao pé da letra, tal como está sendo cumprida. E veremos no final, onde é que esse fogo acendeu essa lenha. Onde é que esse fogo estava? Ardendo no coração, na alma de cada escolhido, dando a ele esse avivamento, que a esse fogo ninguém vai apagar esse fogo, jamais será apagado esse fogo. Esse fogo fará a obra para a qual Deus esteve, essa deidade esteve ou está no meio do povo, para que em torno dessa palavra sejam transformados. Tudo é simples, mas é grande, é grandioso. O que o homem chama de grande, Deus chama isso de simples. Nécio, o irmão teimoso, chamou o irmão William numa parte. Aquilo que o homem chama de nécio, de teimosia ou de simples, Deus também chama isso de grande. Tem-se que ver e se colocar na posição de Deus. Como Deus vê isso, e não como o pastor fulano de tal vê ou outro vê. Como Deus vê isso. Tem uma só voz. É por isso que as outras vozes não se escutam. Não devem ser escutadas. Mas você diz, mas é que está falando. Quem está falando é um homem. Aí tu vistes, viram? Não se ouvia nenhuma voz aí, mas estavam gritando, e ele dizia, falava tal coisa, mas não se ouvia a voz. A voz de Deus não estava aí. Podiam falar, um monte de ministros, um monte de pastores podiam falar aí, profetas de Baal, e todos eles falando. E depois a Escritura diz que não havia nenhuma voz. Não existia nenhuma voz, porque não estava, a voz de Deus não estava aí. E a voz de Deus sempre fala através de um profeta. Portanto, Deus não tinha aí um instrumento. Onde foi? Em Elias. Para onde foi em Elias? Aí sim Deus respondeu, em Elias. E o que é que se estava falando aí? Se estava escutando aí a voz de Elias. A voz de Deus em Elias estava sendo escutada aí. Muitos poderão falar, poderão dizer, pregar e falar muitas coisas, dizer muitas coisas. Aí a voz de Deus não está aí. A voz de Deus está, como lhes falei ainda agorinha, faz uns minutos atrás, a voz de Deus está no cumprimento da visão da carpa da tenda. A voz de Deus está na grande carpa catedral. A voz de Deus está no instrumento. A voz de Deus está na deidade revelada para o povo, ao povo, caminhando com a deidade. Foi para mim uma grande honra, privilégio, e nós subimos esse áudio rapidinho, para que todos escutem ele e saibam e caminhem do lado da deidade, da divindade, e a qual lhes levará diretamente rumo à casa do Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Estão convidados e recebemos o convite. E dissemos, pois, continuarei me preparando para estar lá. Lá nos veremos. Até mais. Será um momento glorioso, o qual todos desejamos profundamente. Portanto, continuemos caminhando com a deidade, do lado da deidade. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do nosso doutor José Benjamin Pérez.